Como eu tenho dito nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias, o mundo está virando uma panela de pressão, que a cada dia que passa parece que está mais perto de explodir, né? De ir para as alturas. E já não é de hoje, eu já tenho gravado alguns vídeos falando a respeito de alguns acontecimentos relevantes que têm acontecido, principalmente na Europa, mas também no restante do mundo. Hoje não vai ser diferente, eu quero comentar algumas coisas que têm acontecido, inclusive coisas que podem ter implicações muito sérias, assim, não somente na Europa, mas também no restante do mundo. O negócio é sério, gente, a gente não pode brincar, inclusive também porque tudo nos afetará, não é? A forma como o mundo caminha, a forma como as coisas acontecem, elas nos afetam. E é por isso que eu digo a você que nós não podemos nos distrair. Eu separei pelo menos 4 ocorrências, né, 4 acontecimentos para a gente poder estar discutindo aqui e dessa forma a gente poder estar construindo juntos um conhecimento a respeito dos fatos mais relevantes que tem acontecido nestes últimos dias. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês, alguns dias atrás, do dia 8 para o dia 9, nós vimos ataques covardes de criminosos migrantes contra judeus israelenses lá em Amsterdã. Eles esperaram o jogo acabar, né? À medida com que os judeus estavam passando por ali, eles se organizaram entre si e atacaram esses judeus, simplesmente pelo fato de serem judeus, ou seja, foi claramente um ataque antissemita, um ataque motivado por conta da nacionalidade e também por conta da origem étnica daquelas pessoas. E agora, né, depois disso, parece que o dia 8 também, 8 de novembro também é um dia que não se acaba, né, porque outros ataques foram registrados, não somente em Amsterdã, mas também em outros locais do mundo, não somente da Europa, mas do mundo. Eu já tenho dito também há vários dias que o mundo nesses últimos dias tem sofrido uma onda muito grande de antissemitismo e poucas pessoas têm notado isso, principalmente porque a mídia não tem noticiado, não pelo menos como deveria, né? Porque às vezes, dependendo da situação, coisas idiotas, banais, ela joga lá em cima, né? Aquilo que convém, a grande mídia está sempre aí em pauta, mas aquilo que pode atrapalhar a agenda, aquilo que não é interessante para eles, eles tentam jogar para baixo do tapete, como foi o caso dos ataques lá em Amsterdã, onde eles tentaram, num primeiro momento, passar a imagem como se fosse apenas uma briga entre torcidas organizadas. Só que a gente não sabe que é isso, né? Aliás, a gente sabe que não é isso, né? Ficou bem claro, principalmente por conta dos vídeos que circularam nas redes sociais, que os ataques eles eram motivados, sim, pelo fato daquelas pessoas serem judeus, principalmente israelenses. Mas agora, veja bem, ontem em Amsterdã, veja bem, ontem, hoje já é dia 12, ontem, dia 11 de novembro, alguns dias após os primeiros ataques contra os judeus, os jihadistas islâmicos, nossa, tá difícil de falar essa palavra, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Os jihadistas islâmicos, eles promoveram diversos ataques em Amsterdã. Inclusive, alguns órgãos de notícia têm nos trazido fatos a respeito daquilo que aconteceu ontem, né? Polícia faz prisões após atos de desordem em Amsterdã, Holanda. Foram relatados incêndios, ataques contra policiais e direcionamento de fogos de artifícios contra pessoas. O caso se dá após tensão entre judeus e muçulmanos. A polícia de Amsterdã informou por meio do Twitter, o X, ter feito prisões depois de relatos de incêndios, ataques contra policiais e direcionamento de fogos de artifício contra pessoas serem registrados nesta segunda-feira, 11 de novembro. Não foi citado um número de detidos. Então vejam bem, essas pessoas elas têm invadido a Europa. A França já é uma vítima antiga, né? Inclusive, se você já foi à França, você vai saber bem a respeito do que eu estou falando, né? Bairros que antes era
eram limpos, eram assim, locais civilizados, hoje em dia já vivem na sujeira, cheio de guetos. Tem lugar na França, e isso já são relatos bem documentados e um tanto quanto antigos, de que mulheres francesas não podem cruzar bairros de imigrantes muçulmanos sem o hijab, sem a burca, né, sem cobrir o rosto. Então, assim, eles vão cercear o direito de ir e vir dos cidadãos locais, porque eles querem pedir, eles querem impor a lei deles, né, a chamada Sharia. Veja a que ponto nós estamos chegando na Europa. Veja o que está acontecendo. E ontem, essas mesmas pessoas, esses mesmos grupos que organizaram ataques contra judeus israelenses, agora marchavam pelas ruas da Holanda, cometendo atentados e atos de vandalismo, que nada mais são do que atos de terror. Tá? Eles queriam promover o terror, e esse sim é o grande objetivo dessas pessoas, desses grupos especificamente, é promover o terror para conseguir o desejo deles à força. Tá? O que a gente tem que deixar diferenciado aqui já sobre a nossa mesa? Existe sim imigrantes, pessoas que estão fugindo da guerra, que precisam de um abrigo, que precisam de apoio, principalmente as crianças, tá? Porque do lugar onde essas pessoas vêm, só existe desgraça, só tem conflito atrás de conflito. Então existem pessoas que querem realmente ter a sua vida transformada, né, ter uma nova chance, mas no meio desses imigrantes, inclusive tem até mais uma notícia aqui, isso é do Correio Brasiliense, tá? Dizendo que agora a Holanda vai fechar as fronteiras com a União Europeia. Isso contra a imigração, porque é aquilo que eu estava dizendo. No meio dessas pessoas que precisam de um apoio, no meio dessas pessoas que precisam mudar as suas vidas, fugir dos conflitos, entram aquilo que nós chamamos de lobos solitários, ou pessoas realmente já diretamente ligadas ao terror, e eles promovem o terror aonde quer que eles vão. Lembra lá do Charlie Hebdo, aquele jornal onde terroristas, jihadistas, adentraram na redação e eliminaram pessoas com tiros de fuzil no meio da rua, lá no meio da Europa, em plena luz do dia. Tá? Então, veja bem a que ponto chegamos, né? A Europa, que num determinado momento da história foi um bastião da civilização, hoje em dia tem sofrido ataques contra tudo aquilo que pode ser chamado de civilizado. Então, pessoas que têm dominado todo aquele contexto, a população europeia tem sofrido, inclusive em muitos países que têm as suas fronteiras abertas, como a Holanda, até o momento ainda tem, mas já estão fechando as suas fronteiras, tem sofrido. Muita população tem ido embora, os locais têm ido embora do próprio país, tá? Por conta dessa imigração. Tem muita gente que defende fronteiras abertas. Gente, isso daí é um processo de diluição da soberania nacional. É a destruição da soberania de um país, da soberania de um povo. Quando você abre as suas fronteiras, você está destruindo a sua casa. Imagina só, né, trazendo para um exemplo micro, né, que você abre as portas da sua casa para quem quiser entrar. E aí as pessoas vão se misturar, a sua família vai chegar um momento que alguém vai te colocar para fora da sua casa para se apossar dela. Entende? Então você perde a sua liberdade, você perde o seu aconchego, né? A sua privacidade. É isso que acontece, é isso que tem acontecido na Europa. E não somente isso, meus queridos, que nós vimos aí na noite de ontem, mas ainda assim grupos islamistas, pessoas que realmente se organizaram contra os judeus naquele jogo do Ajax, do dia 8 para o dia 9. E agora, grupos islamistas na Holanda, tá? Eles têm exigido a implementação de um califado islâmico e da lei da Sharia, enquanto carregam bandeiras do ISIS, da Al-Qaeda e do Talibã. O que está acontecendo com a Europa? A que ponto nós temos chegado? A que ponto a Europa vai chegar, né? Porque nós já estamos numa situação que ultrapassou vários limites.
Nós já estamos num momento onde várias barreiras ali do aceitável foram quebradas. Né? Então, o que mais as autoridades europeias desses países, né, vão esperar acontecer? Mais homens que se explodem, mais carros que explodem, mais pessoas sendo eliminadas, mais ataques de terror no meio das ruas da Europa, tá? E alguém pode pensar, não, Christian, é lá na Europa, isso daqui respinga no mundo inteiro, gente. Quer ver um exemplo? Tá aqui, ó, mais uma notícia. Ontem, em Nova York, manifestantes pró-Hamas atacaram judeus no meio da rua, depois do show de uma cantora israelense. E tem um monte de gente falando, não, são contextos específicos. Essa onda antissemita, ela tem se espalhado no mundo inteiro, tá? E é engraçado, né, que aqueles que dizem defender a liberdade aqui no Brasil, as pessoas que dizem defender a democracia, são os primeiros a aplaudir esse tipo de coisa. São os primeiros a aplaudir esse tipo de ataque covarde contra essas pessoas. À medida que eu vou falando aqui, né, já que eu vou poder editar esse vídeo, e não é uma live, eu vou jogando os vídeos na tela para vocês verem como o negócio é sim uma covardia, gente. Não adianta tentar conversar pacificamente com essas pessoas, aquelas pessoas que querem promover o terror, aquelas pessoas que querem atacar outras pessoas, agredi-las covardemente, não são dignas de conversas pacíficas. E as pessoas hoje, elas têm mania de serem todas polidinhas. Olha, que belezinha, vamos conversar pacificamente. Poxa, pelo amor de Deus, né? Não existe conversa com esse tipo de gente. Não existe conversa com terrorista. Com pessoas que promovem ataques covardes contra vítimas, contra civis inocentes. Não existe diálogo com esse tipo de gente. Mas, indo lá, meus queridos, o próprio premier da Holanda, ele se posicionou contra os ataques que ocorreram lá, inclusive também em relação aos ataques de ontem, dizendo que era puro antissemitismo. E eu acho engraçado, não? Inclusive, esses dias eu fiz uma live aí no TikTok, e o TikTok é complicado, né? Entra cada tipo de pessoa lá e começa a comentar cada barbaridade, inclusive muitos ali dizendo que isso era mentira, que não se passava de uma invenção dos judeus, dos sionistas, para tentar se vitimizarem. Mas está aí o próprio premier da Europa, da Holanda, se manifestando em relação ao ocorrido. É inegável o que tem acontecido. Eu tenho um vídeo aqui, vou passar para vocês também, de pessoas, moradores da faixa de Gaza, pessoas que nasceram lá na faixa de Gaza e que odeiam o Hamas. E dizem coisas, por exemplo, vocês vão ver aí no vídeo, olha, os judeus, eles nos dão comida. Olha, se eu pegar alguém do Hamas, eu vou dilacerar ele. Então, você vê que a própria população da faixa de Gaza é anti-Hamas. É anti esse grupo que promove terror. E tem um monte de bocó, um monte de imbecil aqui no Brasil que quer defender esse tipo de grupo. Inclusive até o próprio presidente que usou uma faixa esses dias onde estava escrito em árabe do Rio ao Mar. Tá? Pessoas que defendem abertamente, dizendo nós somos pró-Palestina, mas esse pró-Palestina deles, na verdade é uma manifestação antissemita, porque eles apoiam os grupos que promoveram os ataques no dia 7 de setembro, aliás, no dia 7 de outubro de 2023. Tá? Porque uma coisa que nós já deixamos bem clara, ser pró-Israel
Defender o povo judeu não significa ser anti-palestinos. Lógico que não. Inclusive a guerra que existe agora, isso é algo bem claro já. Não é Israel versus palestinos, é Israel versus Hamas, é Israel versus Hezbollah, é Israel versus o regime ditatorial do Irã. É isso que acontece, que a mídia não noticia. E quando noticia, noticia de forma tendenciosa. E tem mais, meus amigos. Coisas terríveis, meus caros. Olha lá. Isso aqui é da Revista Oeste. ONU convida o Talibã para participar da COP29. O grupo terrorista que controla o Afeganistão enviou uma delegação para participar da conferência. É a mesma ONU cujo os funcionários da faixa de Gaza tinham em suas casas sequestrados do dia 7 de outubro. É a mesma ONU que tem feito parceria com grupos extremistas. Eles têm convidado o Talibã, pessoas que restringem o direito das mulheres, pessoas que estão destruindo uma nação. Né? Todo mundo viu quando os Estados Unidos deixaram o Afeganistão, né? aquela retirada vergonhosa promovida pelo Biden. Né? Vocês viram um tanto de pessoas que se agarraram nos aviões, enquanto os aviões levantavam voo. Tinha gente caindo à medida que o avião ia subindo e, consequentemente, elas perdiam as suas vidas. Será que não é um regime de terror? E agora a ONU está convidando esse tipo de grupo maldito para participar de seus eventos, né? Então a gente vê que já é um órgão que não tem respeito nenhum, que não tem moral nenhuma para falar nada. E tem idiota, tá? Não tem como se falar de outra forma, que vem na minha rede social, no meu TikTok, às vezes até aqui no YouTube, falar abobrinha dizendo, mas Israel está sendo criticado pela ONU. É lógico que está sendo. Vocês estão vendo, olha o tipo de gente que eles têm defendido, olha o tipo de gente que eles têm se aproximado. Um grupo que promove terror, que arrebenta com a vida das mulheres, elas não podem nem estudar lá. E aí vem a ONU convidar esse tipo de gente, né? Então é o que eu tô dizendo para vocês, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Observe os políticos brasileiros que se mancomunam com esse tipo de gente, que defendem esse tipo de comportamento. Já é mais um motivo pra gente abrir os olhos em relação a eles. Tá? O eixo da ditadura tem se fortalecido cada vez mais. E eu pego esse nome emprestado do nosso querido professor Roque, alguém que nós já acompanhamos há um bom tempo, e ele tem dado aulas e mais aulas, gritado isso aos quatro ventos, explicando, olha, o eixo da ditadura tem se fortalecido a cada dia mais. E os países que se dizem defensores da democracia, defensores da liberdade, não têm movido uma palha contra essa expansão. E o Brasil se aproxima a cada segundo mais do eixo das ditaduras e se afasta a cada segundo mais, tá? Se afasta mais, tintim por tintim, da liberdade. Tá? Então, novamente eu pergunto, onde nós vamos parar? Tá? Onde nós vamos chegar com tudo isso? E aí eu pergunto a vocês, tá? Eu pergunto a cada um de vocês, comenta aí o que você acha a respeito disso, se você discorda de mim, comenta aí também, mas por favor, analise os fatos, busque as notícias, analise as personalidades que são citadas nas notícias, os grupos, as entidades, os históricos de cada um. Aí sim, você estará capacitado para emitir opiniões. Beleza, meus queridos? Então é isso aí, que Deus os abençoe, até uma próxima oportunidade.